Capítulo 1. O vazio que pesa. A estrada é minha casa há 3 anos, desde que Carla se foi. Dirijo este Scania vermelho pelas BRs do Brasil como quem foge de fantasma. O motor ronca, a cabine treme, e eu sigo. Sempre sigo, porque parar dói mais. Parar é lembrar da casa vazia em Anápolis, das roupas dela ainda penduradas no armário, do cheiro de café que ela fazia toda manhã e que nunca mais voltou. Tenho 42 anos e a impressão de que vivi 80. A BR-222 corta o Maranhão como uma cicatriz no meio do nada. É junho, mas o calor parece agosto. O sol bate no para-brisa e transforma a cabine num forno. Ligo o ventilador. Não adianta. O suor escorre pela nuca, gruda a camisa nas costas. Cigarras gritam lá fora, um som que perfura os tímpanos e não para nunca. No rádio, uma música sertaneja antiga, dessas que tocavam quando Carla ainda estava viva. Desligo. O silêncio é melhor, ou pior. Não sei mais. Passo por um vilarejo esquecido. 3 casas de barro, uma venda com placa desbotada, um cachorro magro dormindo na sombra. Ninguém na rua. O lugar parece abandonado pelo tempo. Ou por Deus. Penso em parar para um café, mas não paro. Nunca paro. Quanto mais dirijo, menos penso. Quanto menos penso, menos dói. A carga vai para São Luís, 15 toneladas de cimento. Entrega para depois de amanhã. Tenho tempo. Tempo demais. Tempo é o que não me falta. E é justamente isso que me mata aos poucos. Carla morreu num acidente. Carro bateu de frente na BR-153, perto de Porangatu. Ela ia visitar a irmã. Eu estava na estrada, longe, carregando soja para o Pará. Recebi a notícia por telefone, num posto de gasolina, com cheiro de fritura e diesel no ar. Lembro que sentei no meio-fio e fiquei ali, olhando para nada, enquanto o mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido. Desde então, não consigo mais parar. A estrada me engoliu, virou meu único jeito de respirar. Acordo, dirijo, paro para comer alguma coisa, durmo na boleia, acordo de novo. Repito. Sempre repito. Não tenho mais destino. Só tenho quilômetros. O sol começa a descer. O céu ganha tons de laranja e roxo, aquela beleza cruel que me lembra que o mundo continua bonito mesmo quando a gente está destruído por dentro. Acendo um cigarro. O fumo sobe devagar, se mistura com o vento quente que entra pela janela. Penso em ligar para a mãe. Faz 2 semanas que não falo com ela, mas não ligo. O que eu ia dizer? Que estou bem seria mentira. Que estou mal, ela já sabe. A noite cai rápido no interior. De repente, o céu está preto, sem estrelas. Nuvens pesadas cobrem tudo. Tem cheiro de chuva no ar, aquele cheiro de terra molhada que ainda não molhou. Ligo os faróis. A luz corta o escuro à frente, revelando o asfalto rachado, a vegetação seca nas laterais, o nada que se estende infinito. E então, aos poucos, começa a chover. Primeiro é só uma garoa fina, quase invisível. Depois engrossa. Rapidinho vira temporal. A chuva bate no para-brisa com fúria, o limpador mal dá conta. Reduzo a velocidade, a visibilidade cai a quase 0. É perigoso seguir assim, mas não quero parar. Nunca quero parar. O rádio chia, pega mal. Desligo de vez. Só o barulho da chuva, do motor, do meu coração, batendo pesado no peito. E é aí que eu vejo uma silhueta. No meio da tempestade, no acostamento, uma figura humana cambaleando. Piso no freio. O caminhão patina um pouco antes de parar. O coração dispara. Por um segundo, penso que é ilusão, que a solidão finalmente me enlouqueceu de vez. Mas não é. Tem alguém ali. Pego a lanterna, abro a porta. A chuva me atinge com força, encharca minha camisa em segundos. O vento uiva. Desço com cuidado, as botas afundam na lama. Ei! Grito. Tá tudo bem? A figura se vira. É uma mulher, jovem, 20 e poucos anos talvez. Cabelo grudado no rosto, roupas ensopadas, olhos arregalados de medo. Ela segura uma mochila pequena contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo.
Nos olhamos por um instante que parece durar horas. Ela não fala. Só olha para mim, tremendo. Não sei se é de frio ou de pavor. Você precisa de ajuda? Pergunto, me aproximando devagar. Ela dá um passo para trás, desconfiada, com razão. Calma, eu digo, levantando as mãos. Não vou fazer nada, só quero ajudar. Você está sozinha aqui no meio do nada, no temporal. Isso não está certo. Ela hesita. Olha para a estrada vazia, depois de volta para mim. Os olhos dela são fundos, cansados, olhos de quem já viu coisa demais. A voz sai fraca, quase inaudível por causa da chuva. Eu preciso sair daqui. Sair para onde? Longe, só isso. Longe. Entendo na hora. Ela não está pedindo carona. Ela está fugindo. Olho em volta. Nada além de estrada, chuva e escuridão. Se eu deixar ela aqui, ela morre. Ou coisa pior. Entra no caminhão, eu digo. Vamos sair dessa chuva. Ela olha para mim de novo. Mede, decide. E entra. Subo atrás dela. Fecho a porta. O barulho da tempestade fica mais abafado, mas não some. Pego uma toalha velha que tenho na cabine e ofereço para ela. Seca o rosto. Vai pegar um resfriado desses. Ela pega a toalha, passa no rosto, no cabelo. As mãos dela tremem. Ligo o motor de novo. O aquecedor começa a funcionar. Aos poucos, o frio vai embora. Como é seu nome? Pergunto, ajeitando o retrovisor. Ela demora para responder. Laura. Miguel, eu digo. Prazer. Ela não responde. Só abraça a mochila mais forte. Coloca o caminhão em movimento. A chuva continua forte. O limpador vai e vem, hipnotizante. Laura fica em silêncio. Eu também. Não faço perguntas. Sei que não é hora. Mas sei que naquele momento a minha estrada deixou de ser só minha. E que nada nunca mais seria como antes. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 2. A fugitiva. Dirigi por mais de 1 hora sem trocar palavra com ela. Laura ficou encolhida no banco do carona, abraçada àquela mochila encharcada como se fosse um bebê, os olhos grudados na janela, acompanhando cada farol que surgia atrás de nós. Cada vez que um carro aparecia no retrovisor, ela enrijecia toda. O corpo ficava tenso, a respiração travava. Só relaxava quando o veículo nos ultrapassava e sumia na chuva. Ela estava com medo. Medo de verdade, o tipo de medo que se vê em animal acuado. A tempestade foi cedendo aos poucos. A chuva virou garoa, depois parou. O céu continuou fechado, pesado, ameaçando voltar a qualquer momento. Passei por mais 2 vilarejos fantasmas, postes de luz queimados, casas com janelas fechadas, nenhum sinal de vida. O Brasil profundo é assim. Parece que o progresso passou longe e nunca mais voltou. Tem fome? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela se virou para mim sobressaltada, como se tivesse esquecido que eu estava ali. O quê? Fome. Você comeu alguma coisa hoje? Laura olhou para baixo, como se a pergunta fosse difícil demais. Não lembro, suspirei. Peguei um saco de pão que tinha no painel, comprado num posto lá atrás. Tinha também uma garrafa de água pela metade. Não é grande coisa, mas ajuda. Ela pegou o pão com cuidado, como se fosse explodir na mão. Mordeu devagar, mastigou em silêncio. Bebi um gole da água. Ofereci a ela. Desta vez pegou sem hesitar. Bebeu quase metade da garrafa. Obrigada, murmurou. De nada. O rádio voltou a pegar sinal. Uma música gospel de madrugada, dessas que tocam em rádios comunitárias do interior. Deixei ligado. O som preenchia o vazio entre nós. Mais alguns quilômetros. Vi uma placa indicando Caxias, a 50 quilômetros. Cidade maior. Talvez fosse melhor parar ali, achar um lugar para ela dormir, comer direito. Mas olhei de novo para Laura e percebi que ela não queria parar. Ela queria distância, queria sumir. Para onde você vai? Perguntei, mantendo os olhos na estrada. Silêncio. Laura, eu não quero me meter na sua vida, mas se eu vou te levar, preciso saber pelo menos a direção. Ela ficou quieta por tanto tempo que pensei que não ia responder.
Então, numa voz rouca, quase um sussurro: longe dele. Dele quem? Ela fechou os olhos. A mandíbula travou. Quando abriu os olhos de novo, estavam úmidos. Meu ex-marido. Entendi tudo naquelas 3 palavras. Ex-marido. Fuga. Medo. Já tinha visto histórias assim. Nos noticiários, nas conversas de boteco, nas estradas. Mulheres fugindo de homens violentos. Homens que acham que amor é posse, que casamento é propriedade, que até que a morte os separe, significa que eles escolhem quando. Ele te machucou? Perguntei baixo. Laura não respondeu, mas a resposta estava no silêncio dela, no jeito que segurava a mochila, no medo nos olhos. Você tem família? Alguém que possa te ajudar? Não. Meus pais morreram quando eu era criança. Fui criada pela avó. Ela morreu ano passado. Amigos? Ela deu um sorriso amargo. Ele não deixava eu ter amigos. Dizia que ninguém prestava, que todo mundo queria me usar. No começo eu achava que era amor, que ele era protetor. Depois, a voz falhou. Depois percebi que era prisão. Apertei o volante com força. Conhecia homens assim, canalhas que escondem covardia atrás de ciúme, que chamam controle de cuidado. Quanto tempo vocês ficaram juntos? 3 anos. Casei com 19. Achei que ia ser feliz. Ele tinha dinheiro, poder. Todo mundo respeitava ele na cidade. No começo, foi bom. Ou eu achava que era. Ele me dava tudo. Roupas, joias, casa boa. Mas não me deixava sair sozinha. Não me deixava trabalhar. Não me deixava respirar. Ela pausou. Olhou pela janela. Lá fora, a escuridão era total. Nem lua, nem estrela. Só o asfalto iluminado pelos faróis. Quando ele começou a bater, perguntei direto. Laura engoliu seco. 6 meses depois do casamento, primeiro foi um empurrão, depois um tapa, depois... A voz sumiu. Depois virou rotina. Qualquer coisa era motivo. Comida fria, roupa mal passada, olhar errado. Ele dizia que era culpa minha, que eu provocava, que se eu fosse melhor esposa, ele não precisava fazer aquilo. Sentia a raiva subir, raiva daquele desgraçado, raiva de todos os homens que fazem isso, raiva do mundo que deixa isso acontecer. Por que não denunciou? Ela riu. Um riso sem graça, cheio de amargura. Denunciar para quem? Ele é dono de metade da cidade. Primo do delegado, amigo do prefeito, compadre do juiz. Eu denunciei uma vez, sim. Fui até a delegacia com o olho roxo. Sabe o que aconteceu? O policial ligou para ele, avisou. Naquela noite ele quase me matou. Disse que se eu tentasse de novo, não sobrava nem corpo para enterrar. O silêncio voltou, pesado, sufocante. E por que você fugiu agora? Laura respirou fundo. Passou a mão no rosto, limpou uma lágrima que teimava em cair. Porque descobri uma coisa que mudou tudo. O quê? Ela olhou para mim. Os olhos dela brilhavam na pouca luz do painel. Descobri que ele matou um homem. Meu pé quase pisou no freio. Como assim? Tinha um rapaz na cidade, Davi. Ele trabalhava numa oficina. A gente se conheceu quando levei o carro para consertar. Ele era... gentil, sabe? Gentil de verdade. Me tratava como gente, como se eu importasse. A gente só conversava, nada além disso. Mas meu marido descobriu, não sei como. Ele sempre descobre tudo. Tem gente que trabalha para ele, que vigia, que conta. Ela pausou. A voz ficou trêmula. Uma noite, Davi sumiu. Ninguém viu mais ele. A família procurou, fez boletim de ocorrência, nada. 3 semanas depois, acharam o corpo dele num matagal. Disseram que foi assalto, mas eu sei que não foi. Como você sabe? Porque na noite que Davi sumiu, meu marido chegou em casa tarde, com sangue na camisa. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que tinha se cortado consertando a cerca, mas eu vi nos olhos dele. Eu vi a verdade, e ele viu que eu vi. Laura começou a tremer. Abracei o volante com mais força, tentando manter o caminhão estável. No dia seguinte, ele me disse: "Você viu o que acontece com quem se mete onde não deve. Não esquece disso." Foi aí que eu soube que se eu ficasse, eu ia ser a próxima.
E você fugiu. Fugi ontem de madrugada. Ele tinha viajado para a capital, ia ficar 3 dias fora. Juntei o pouco que tinha, peguei o dinheiro que escondi durante meses e saí. Peguei ônibus até a rodoviária de Imperatriz. De lá, outro ônibus para Carolina. Desci no meio do caminho porque achei que ele ia me procurar nas rodoviárias. Fiquei caminhando pela estrada. Estava quase desistindo quando você apareceu. Olhei para ela. Aquela mulher tinha atravessado o inferno e ainda não tinha chegado do outro lado. Ele vai atrás de você, eu disse. Não era pergunta, era certeza. Vai, ele não aceita perder, nunca aceitou. Você acha que ele já sabe que você fugiu? Com certeza. Deve ter descoberto ontem mesmo. Deve ter gente procurando por mim em todo canto. Olhei para o retrovisor. A estrada atrás estava vazia, mas isso não significava nada. Como ele é, fisicamente digo, alto, forte, cabelo preto, sempre preso, tatuagem de leão no braço, dirige uma Hilux preta, vidros fumê. Sempre anda com 2 capangas, gente ruim, gente que faz o que ele manda sem questionar. Nome? Rodrigo. Rodrigo Tavares. Gravei o nome na memória. Se eu visse alguém assim, ia saber. E qual o plano agora? Perguntei. Laura olhou para frente, para o vazio que a estrada oferecia. Não tenho plano. Só quero sumir, ir para algum lugar onde ele não me ache. Talvez para o sul ou para o norte. Não sei. Só preciso desaparecer. Fiquei em silêncio pensando. Pensei em Carla, na vida que perdi. Pensei em quantas vezes desejei ter feito algo diferente, ter estado lá, ter impedido o acidente. Pensei em todas as noites que passei sozinho nesse caminhão, fugindo das próprias sombras. E olhei para Laura, essa moça que o destino jogou na minha frente. Essa moça que precisava de ajuda, de alguém que não virasse as costas. Eu vou te levar, eu disse. Ela me olhou surpresa. O quê? Vou te levar para longe, para onde você quiser ir. Não vou te deixar sozinha nessa. Mas por quê? Você nem me conhece. Dei de ombros. Talvez porque alguém deveria ter ajudado outra pessoa que eu amava quando ela precisou. Talvez porque eu tô cansado de fugir sozinho. Ou talvez porque, no fundo, a gente sempre pode escolher fazer o certo, e te deixar aqui não seria certo. Laura ficou me olhando. Por um instante, vi algo que não via há muito tempo no rosto de alguém. Esperança. Obrigada, ela sussurrou. Balancei a cabeça. Não me agradeça ainda. A estrada é longa. E se esse tal Rodrigo vier atrás, as coisas vão ficar feias. Eu sei, mas pelo menos não vou estar sozinha. Segui dirigindo. A noite continuava fechada. Passamos por Caxias sem parar. Não era seguro. Se ele tinha gente procurando, ia estar nas cidades maiores. Vou pegar estradas menores, eu disse. Vamos evitar pedágios, postos grandes, qualquer lugar com câmera. Vai demorar mais, mas é mais seguro. Laura concordou com a cabeça. E quanto à carga? Você não tem entrega para fazer? Tenho. Mas pode esperar, isso aqui é mais importante. Peguei um desvio à direita, uma estrada secundária que cortava o interior em direção ao Piauí. O asfalto era pior, cheio de buracos, mas tinha menos movimento, menos gente, menos perigo. Rodamos por mais 2 horas. Laura cochilou um pouco, a cabeça encostada na janela. Eu não tirava os olhos da estrada, mas de vez em quando olhava para o retrovisor, procurando uma Hilux preta, procurando problemas. O céu começou a clarear. Um cinza sujo, prenúncio de manhã. Avistei um posto pequeno à frente, velho, meio abandonado. Perfeito. Vou parar para abastecer, avisei baixinho. Laura acordou assustada. Aqui é seguro. Lugar pequeno, sem movimento. Estacionei perto das bombas. Um frentista sonolento apareceu, cara amarrada, cigarro na boca. Completa, pedi. Enquanto ele abastecia, desci para esticar as pernas. Laura ficou dentro do caminhão, escondida. Entrei na lojinha. Peguei mais água, pão, mortadela, 2 quentinhas de comida pronta. Na hora de pagar, o rapaz do caixa me olhou desconfiado. Tá vindo de longe? Perguntou. De Goiás. Vou pro Piauí. Ele assentiu, desinteressado. Menos mal.
Voltei para o caminhão. Entreguei a comida para Laura. Come, você precisa. Ela comeu devagar, em silêncio. Eu também comi. A comida estava fria, sem gosto, mas matava a fome. O sol nasceu de vez. A claridade revelou a paisagem ao redor. Terra seca, árvores retorcidas, o verde queimado do cerrado. Um calor pesado começou a subir. Liguei o ventilador de novo. Quanto tempo até chegarmos em algum lugar seguro? Laura perguntou. Depende. Para onde você quer ir? Ela pensou. Tem alguma cidade grande perto? Onde eu possa desaparecer na multidão? Teresina está a uns 300 quilômetros. É grande o suficiente. Você consegue se perder lá. Então vamos para lá. Concordei. Coloquei o caminhão de volta na estrada. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que não ia ser tão simples. Que homens como Rodrigo não desistem fácil. Que a qualquer momento, aquela fuga podia virar pesadelo. E eu estava certo. Porque 3 horas depois, quando parei num cruzamento para conferir o mapa, vi pelo retrovisor uma Hilux preta, vidros fumê, vindo na nossa direção. O coração disparou. Laura, chamei baixo. Abaixa. Ela percebeu o tom da minha voz. Olhou para trás, viu a caminhonete. Ficou branca. É ele, sussurrou apavorada. É ele. E naquele momento soube que a viagem tinha acabado de ficar muito mais perigosa. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 3. A caçada. Abaixa agora. Repeti, mais duro dessa vez. Laura se jogou no chão da cabine, entre o banco e o painel, encolhendo o corpo o máximo que podia. Cobri ela com uma lona velha que uso para proteger carga. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. A Hilux se aproximava devagar. Não acelerava. Não ultrapassava. Só vinha, como um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Respirei fundo. Tentei manter a calma. Coloquei o caminhão em movimento de novo, velocidade normal, como se nada estivesse errado. Não podia demonstrar nervosismo. Não podia entregar a gente. Olhei pelo retrovisor. A Hilux continuava atrás, mantendo distância. Uns 50 metros, vidros escuros. Impossível ver quem estava dentro. Mas eu sabia, sentia. Tem certeza que é ele? Perguntei baixo, sem tirar os olhos da estrada. Tenho. A voz de Laura saía abafada, embaixo da lona. Essa caminhonete, eu conheço. É dele. Merda. A estrada seguia reta por quilômetros, sem saída, sem desvio, sem lugar para esconder um caminhão de 15 toneladas. Só asfalto rachado, cerca de arame dos 2 lados, gado magro pastando longe, o sol batendo forte, transformando tudo num inferno amarelo. A Hilux acelerou. Começou a encurtar a distância. 40 metros, 30, 20. Apertei o volante até os dedos doerem. Pensei rápido. Se eles viessem dar batida, eu não tinha como fugir. Caminhão carregado não tem a mesma agilidade de uma picape. Se eles tivessem arma, e provavelmente tinham, a situação ficava pior ainda. Miguel, a voz de Laura estava trêmula de pavor. O que a gente faz? Fica quieta. Não faz barulho. Deixa comigo. Mentira. Eu não sabia o que fazer. Mas não podia deixar ela perceber o desespero que subia pela minha garganta. A Hilux colou no para-choque do caminhão, tão perto que eu via os faróis de milha no retrovisor. Buzinou. Uma vez, 2, 3, mandando eu encostar. Ignorei. Continuei na velocidade, olhos grudados à frente. A caminhonete buzinou de novo, mais longa, mais insistente. Depois acelerou e começou a me ultrapassar pela esquerda. Quando ela ficou lado a lado comigo, olhei. 2 homens. O motorista era jovem. Não passava dos 25, cabelo raspado, tatuagem no pescoço. O carona era mais velho, barba por fazer, cara de poucos amigos. Olhavam para mim com expressão dura, interrogativa. O mais velho fez um gesto mandando eu parar. Apontou para o acostamento. Balancei a cabeça. Fiz cara de confuso, como se não entendesse. Apontei para frente, indicando que tinha pressa. Entrega para fazer. Ele não gostou.
Gritou alguma coisa que não consegui ouvir por causa do barulho dos motores. Fez o gesto de novo, mais agressivo. Continuei balançando a cabeça. Olhei para frente, ignorando. A Hilux acelerou, passou na minha frente e freou bruscamente. Tive que pisar fundo no freio. O caminhão guinhou, os pneus cantaram no asfalto. A carga deslocou para frente, fazendo o veículo tremer todo. Quase bati na traseira deles. Parei a centímetros. Filho da puta, resmunguei entre dentes. A Hilux ficou parada ali, atravessada na pista. Os dois homens desceram, vinham na direção do caminhão. Laura, não faz nenhum barulho. Nenhum. Entendeu? Sim. A voz saiu num fio. Os dois se aproximaram. O mais velho bateu na porta do motorista com força. Abre essa porra! Gritou. Respirei fundo. Abri a janela. Não desci. Manter a altura do caminhão me dava alguma vantagem, mesmo que psicológica. Algum problema? Perguntei tentando soar calmo. Problema é você não parar quando a gente manda. O mais velho rosnou. Tá surdo? Desculpa, não entendi. Achei que queriam passar. Tenho pressa, tenho entrega para fazer. O jovem de cabelo raspado caminhou ao redor da cabine, olhando tudo. Olhou para as janelas, para o banco traseiro onde ficam os beliches, procurando. Você viu uma mulher por aqui? O mais velho perguntou. Jovem, cabelo escuro, sozinha na estrada. Fiz cara de quem pensava. Mulher sozinha? Na estrada? Balancei a cabeça. Não vi não. Quando passou por aqui? Ontem, ou hoje cedo. Ontem eu estava lá em Goiás ainda. Só peguei essa estrada hoje de manhã. Não vi ninguém não. O mais velho me encarou, olhos de cobra, tentando perceber se eu mentia. Tem certeza? Absoluta. Se eu tivesse visto, teria dado carona. Mulher sozinha na estrada é perigoso. Não ia deixar para lá. O jovem terminou de rodear o caminhão e voltou. Não vi nada, disse para o mais velho. Ele não pareceu satisfeito. Olhou de novo para mim. Abri a cabine. Quero dar uma olhada. Meu sangue gelou. Como assim abrir? Quem são vocês, polícia? Não, mas é melhor você abrir, por bem ou por mal. A mão dele foi para a cintura. Vi o cabo de uma arma enfiada na calça. Pensei rápido. Se eu me recusasse, eles iam insistir. Podiam virar violentos. Mas se eu abrisse e eles achassem a Laura... Olha, não sei quem vocês são nem o que querem. Falei devagar. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Sou caminhoneiro, tô fazendo meu trabalho. Se vocês estão procurando alguém, problema de vocês. Não vou deixar vocês vasculharem meu caminhão sem ordem judicial. O mais velho deu um passo à frente, a mão firme na arma. Você não tá entendendo. Abre logo antes que eu... Um barulho de motor cortou o ar. Todos olhamos para trás. Uma viatura da polícia rodoviária vinha pela estrada, luzes apagadas, mas inconfundível. O mais velho praguejou baixo, olhou para o jovem. Os dois trocaram um olhar rápido, decisão tomada em segundos. A gente se vê por aí, o mais velho disse, olhando nos meus olhos com ameaça clara. Os dois voltaram correndo para a Hilux, entraram e saíram em disparada, levantando poeira. A viatura parou ao lado do caminhão. O policial abaixou o vidro. Tudo bem, motorista? Sim. Tava só tirando uma dúvida sobre a estrada com esses rapazes. Ele olhou para frente, vendo a Hilux sumir na distância. Conhece eles? Não, nunca vi. O policial me analisou por um momento. Depois deu de ombros. Cuidado por aqui. Tem muito assalto nessa região. Se alguém te parar de novo, não para. Segue direto e liga pra gente. Pode deixar. Obrigado. Ele acenou e seguiu o caminho, na direção oposta da Hilux. Esperei a viatura sumir completamente. Depois, deixei o ar sair dos pulmões todo de uma vez. Só então percebi que estava tremendo. Laura, chamei baixo. Pode levantar. Ela saiu debaixo da lona, o rosto pálido, olhos arregalados. Era eles, disse, a voz falhando. Os capangas dele. Toninho e Barão. Eu conheço. Eles fazem tudo que Rodrigo manda. Eles te viram? Não, acho que não. Mas desconfiaram. Não vão desistir. Laura passou a mão no rosto, tentando conter o choro que ameaçava sair. Eu sabia que ia ser assim.
Ele não para nunca, não para até me achar. Coloquei o caminhão em movimento de novo, devagar. O coração ainda batia descompassado. A gente precisa sair dessa estrada, eu disse. Procurar outro caminho. Se eles voltarem com mais gente, a gente tá ferrado. Mas para onde? Olhei para o mapa mental que tinha na cabeça. Conhecia aquelas estradas de cor. Anos rodando pelo Brasil me ensinaram cada atalho, cada estrada vicinal, cada caminho de terra que ninguém usa mais. Tem uma estrada de chão a uns 20 quilômetros daqui. Corta por dentro, passa por fazendas abandonadas. É mais longa, mais devagar, mas ninguém vigia ela. Dá para chegar em Teresina por lá sem passar pelas rodovias principais. Vai demorar quanto? Mais um dia, talvez 2, depende da condição da estrada. Laura olhou pela janela. A paisagem continuava vazia, hostil. Você não precisa fazer isso, Miguel. Pode me deixar em qualquer cidade. Eu me viro. Não quero te colocar em perigo. Olhei para ela. Aquela moça que o destino jogou no meu caminho. Aquela moça que me lembrava tudo que perdi e tudo que ainda podia salvar. Não vou te deixar, Laura, não vou. Ah, mas por quê? Por que você está fazendo isso? Fiquei em silêncio por um tempo, pensando em Carla, na estrada vazia, nos 3 anos de solidão. Porque tem gente que passa a vida toda fugindo, respondi baixo. E tem gente que precisa parar de fugir e começar a lutar. Eu fugi demais. Dessa vez, vou lutar. Laura não disse nada, mas vi uma lágrima descer pelo rosto dela. Rodamos por mais meia hora. A tensão ia diminuindo aos poucos, mas o medo continuava ali, grudado na pele. Cada carro que aparecia no retrovisor fazia meu corpo enrijecer. Cada caminhonete escura era uma ameaça. Finalmente, vi a saída. Uma estrada de terra, quase escondida pela vegetação. Placa velha e enferrujada. Acesso a fazendas locais. Ninguém usava aquilo fazia anos. Peguei a curva, entrando na estrada de chão. O caminhão começou a chacoalhar. Os pneus afundavam em buracos, levantavam nuvens de poeira vermelha. A velocidade caiu para 20, 30 quilômetros por hora. Mas era mais seguro. Ali, ninguém ia nos achar. O sol estava alto agora. O calor dentro da cabine ficou insuportável. Abri as janelas. O vento quente entrou, trazendo cheiro de terra seca e capim queimado. Conta mais sobre você, Laura pediu de repente. Olhei para ela surpreso. Sobre mim? Você sabe tudo sobre mim. Minha história, meu medo, minha fuga. Mas eu não sei nada sobre você. Só que você é caminhoneiro e que você está sozinho. Fiquei em silêncio. Não gostava de falar sobre mim, sobre o passado, sobre Carla. Mas Laura merecia saber. Se ia confiar em mim, precisava me conhecer. Eu era casado. Comecei devagar. Com uma mulher chamada Carla. A gente se conheceu jovem. Eu tinha 20, ela 19. Nos casamos 2 anos depois. Foi bom. Foi feliz. Ela era do tipo que iluminava qualquer lugar que entrava. Sabe? Daquelas pessoas que fazem tudo parecer mais leve. O que aconteceu? Acidente. 3 anos atrás, ela ia visitar a irmã em outra cidade. Batida de frente na estrada. Morreu na hora. Sinto muito. Eu estava trabalhando, longe. Quando recebi a notícia, já era tarde demais. Nem pude me despedir. Nunca pude. Minha voz saiu embargada. Engoli seco, tentando segurar a emoção. Depois disso, não consegui mais ficar parado. A casa ficou grande demais, vazia demais, cheia demais de memórias. Então peguei a estrada e nunca mais parei. Virei esse cara que você vê. Um cara que dirige sem rumo, que dorme na boleia, que foge de tudo e de todos, inclusive de si mesmo. Laura ficou me olhando, com uma compreensão que só quem sofreu consegue ter. Por isso você me ajudou, ela disse baixo. Porque você sabe o que é estar perdido. E porque sei o que é precisar de alguém e não ter ninguém. Seguimos em silêncio. A estrada de terra continuava difícil, mas seguíamos. Devagar, mas seguíamos. Passamos por uma fazenda abandonada. Curral vazio, casa caindo aos pedaços, mato alto tomando conta de tudo. Mais à frente, uma igreja pequena, também abandonada.
Cruz torta, porta arrancada, o Brasil esquecido. O dia ia passando. O sol começou a descer. As sombras ficaram longas. A gente precisa parar para dormir, eu disse. Não dá para seguir de noite numa estrada dessa. É perigoso. Onde? Olhei em volta. Mais à frente vi uma construção. Parecia um galpão velho. Ali. Vou checar se dá para a gente passar a noite. Parei o caminhão perto do galpão. Desci, peguei a lanterna. O lugar estava abandonado mesmo. Telhas quebradas, mato crescendo dentro. Mas tinha um canto coberto, protegido. Dava para o caminhão ficar ali sem ser visto da estrada. Voltei para a cabine. Dá para ficar. Vou manobrar para dentro. Manobrei com cuidado, entrando no galpão. Não era perfeito, mas escondia o caminhão da vista de quem passasse. E ninguém ia passar. Aquela estrada era deserta. Desliguei o motor. O silêncio desceu pesado. Só o som do vento nas telhas soltas, o canto distante de algum pássaro. Vou fazer uma comida, disse Laura. Tem alguma coisa? Tem aquelas quentinhas que comprei e um fogareiro no baú. Descemos. Laura pegou o fogareiro, esquentou a comida. Sentamos no chão do galpão, comendo em silêncio. A comida estava ruim, requentada, mas matava a fome. A noite caiu de vez. Sem luz artificial, a escuridão ficou total. Acendi a lanterna, coloquei entre nós. A luz fraca criava sombras nas paredes. Miguel, Laura disse de repente, você acha que a gente vai conseguir fugir dele? Olhei para ela. Os olhos dela refletiam a luz da lanterna, cheios de medo, mas também de esperança. Vamos, respondi. Não sabia se era verdade, mas precisava acreditar. Vamos conseguir. Ela assentiu. Queria acreditar também. Terminamos de comer. Voltamos para o caminhão. Laura se acomodou no beliche de cima, eu fiquei no banco do motorista, reclinado. O cansaço pesava, mas o sono não vinha fácil. Cada barulho era uma ameaça, cada sombra um perigo. Olhei para o retrovisor. Nada além de escuridão. Por enquanto estávamos seguros, por enquanto. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 4, Fantasmas e Revelações. Acordei com o corpo dolorido e a sensação de que algo estava errado. Ainda era noite ou madrugada, difícil saber. O relógio do painel marcava 4:30. A escuridão lá fora continuava completa, densa como breu. Nenhum sinal de amanhecer. Fiquei imóvel, prestando atenção. O que tinha me acordado? Um barulho? Um pressentimento? Então ouvi. Um soluço abafado vindo do beliche de cima. Laura estava chorando. Tentava fazer silêncio, sufocar o choro, mas o corpo dela traía. Aquela dor não cabia dentro, precisava sair. Fiquei ali, sem saber o que fazer. Não sou bom com esse tipo de coisa. Nunca fui. Mesmo com Carla, quando ela ficava triste, eu travava. Não sabia as palavras certas, os gestos certos. Homem do interior, criado para engolir sentimento e seguir em frente. Mas Laura não estava bem. E eu não podia simplesmente fingir que não ouvia. Laura, chamei baixo. Você tá bem? O choro parou na hora. Silêncio. Ela tentando se recompor. Tô. A voz saiu trêmula, mentirosa. Desculpa te acordar. Não acordou. Eu já estava acordado. Mentira, mas mentira boa. Silêncio de novo, pesado. Quer descer? Perguntei. Conversar um pouco? Demorou, mas ela desceu. Sentou no banco do carona, abraçada aos joelhos. A luz fraca do galpão que entrava pela janela iluminava metade do rosto dela. O outro lado estava na sombra. Ela tinha chorado muito. Os olhos inchados denunciavam. Fiquei quieto, esperando. Sabia que forçar conversa não adiantava. Tinha que deixar ela falar no tempo dela. Eu sonhei com ele, Laura disse finalmente. Com Rodrigo. Um pesadelo? Pior, uma lembrança. Ela passou a mão no rosto, limpando os restos de lágrima. A gente estava na casa dele. Nossa casa. Foi numa noite que eu cozinhei errado o prato favorito dele. A carne passou do ponto. Coisa boba. Qualquer pessoa normal ia reclamar, pedir para fazer outra coisa, deixar para lá. Mas ele não era normal.
A voz dela ficou mais baixa, mais distante, como se estivesse revivendo. Ele pegou o prato e jogou na parede. A louça quebrou. Comida escorreu pela parede. Eu fiquei paralisada. Ele se levantou devagar, veio na minha direção. Eu sabia o que vinha, sempre sabia. Vi nos olhos dele. Laura abraçou os joelhos com mais força. Ele me empurrou contra a parede, segurou meu pescoço. Não forte o suficiente para sufocar, mas forte o suficiente para assustar. Para eu sentir que ele podia, que ele tinha o poder. Então disse: você é burra demais para fazer até comida direito. Que mulher inútil eu arrumei. E me soltou, me deixou lá, caída no chão chorando, enquanto ele ia para o quarto dormir como se nada tivesse acontecido. Senti a raiva subir de novo, aquela raiva surda, impotente, de quem ouve uma injustiça e não pode voltar no tempo para impedir. E por que você ficou? Perguntei. Não era acusação, era dúvida genuína. Por que não fugiu antes? Laura deu um sorriso triste. Você acha que é fácil, né? Só levantar e ir embora. Mas não é. Nunca é. Ela olhou para a janela, para a escuridão lá fora. No começo ele não era assim. Era carinhoso, atencioso, me fazia sentir especial. Quando começaram os primeiros sinais, o ciúme, o controle, os comentários maldosos, eu achei que era só fase, que ia passar. E toda vez que ele explodia, depois vinha o arrependimento. Chorava, pedia perdão, jurava que nunca mais ia acontecer, trazia flores, presentes, me tratava como rainha por alguns dias. Aí eu acreditava, eu queria acreditar, mas sempre voltava, sempre, e cada vez pior. A violência foi aumentando, empurrões viraram tapas, tapas viraram socos, socos viraram outras coisas, coisas que eu não quero lembrar. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. E quando eu finalmente percebi que precisava sair, já era tarde. Eu não tinha mais ninguém, nenhum amigo, nenhuma família, nenhum dinheiro próprio. Ele controlava tudo. Eu era prisioneira na minha própria vida. Mas você saiu, eu disse. Você conseguiu. Consegui. Mas custou. Custou o Davi a vida. Custou tudo o que eu tinha. E agora tô aqui, fugindo, sem saber se vou sobreviver. Fiquei em silêncio. Não tinha palavras de consolo. Não tinha promessas vazias. Só tinha minha presença. E às vezes só isso já é alguma coisa. Você vai sobreviver, falei baixo. A gente vai chegar em Teresina. Você vai recomeçar. Vai construir uma vida nova, longe dele. E se ele me achar? Não vai achar. A gente vai ter cuidado. Vai sumir direito. Ela me olhou. Queria acreditar. Mas o medo era mais forte. Miguel, você tem medo de mim? A pergunta me pegou de surpresa. Medo? Como assim? Medo de que eu traga problema para você. De que Rodrigo venha atrás e te machuque também. De que você se arrependa de ter me ajudado. Pensei antes de responder. Seria mentira dizer que não tinha medo. Tinha. Medo de Rodrigo, dos capangas dele, de como aquilo tudo podia terminar. Mas tinha algo mais forte que o medo. Tenho medo sim, admiti. Seria idiota não ter, mas não me arrependo. E não vou me arrepender, porque tem coisas na vida que valem o risco, e você é uma delas. Laura ficou me encarando. Lágrimas novas brotaram, mas dessa vez não eram de tristeza, eram de alívio, de gratidão. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. Não precisa agradecer. Ficamos ali, no silêncio, dividindo o peso daquele momento. Dois desconhecidos que a estrada juntou. Duas vidas quebradas tentando se remendar. Me conta mais sobre a Carla. Laura pediu de repente. Como ela era? Suspirei. Falar de Carla doía. Sempre doía. Mas ao mesmo tempo era bom. Era manter ela viva de alguma forma. Carla era... luz, comecei. Não tem outra palavra. Ela iluminava tudo ao redor. Tinha um jeito de ver o mundo que fazia até as coisas ruins parecerem menos pesadas. Ria alto, falava alto, vivia alto. Eu era o oposto. Quieto, fechado, sério. As pessoas sempre perguntavam como a gente tinha dado certo. Mas era exatamente por isso. Ela me tirava da escuridão.
e eu dava para ela a calma que ela precisava. Sorri sem querer, lembrando. Ela odiava quando eu ficava muito tempo na estrada. Dizia que caminhão era rival dela. Brigava comigo, fazia chantagem emocional, ameaçava fazer greve de beijo, ri baixo. Mas sempre que eu chegava, ela estava na porta, sorrindo, como se eu tivesse voltado de uma guerra. Me abraçava apertado e dizia: "Nunca mais sai, Miguel, nunca mais." A voz embargou. Parei de falar por um momento. No dia do acidente, ela tinha brigado comigo, por telefone, porque eu ia demorar mais uma semana para voltar. Ela estava chateada. Disse que eu escolhia a estrada em vez dela. A gente desligou sem se despedir direito, e foram as últimas palavras entre nós. Uma briga boba, sem despedida, sem "eu te amo", sem nada. Laura colocou a mão no meu braço, um gesto pequeno, mas que significava muito. Ela sabia que você amava ela, tenho certeza. Eu sei que sabia, mas isso não tira a culpa. Não tira o peso de não ter estado lá, de não ter impedido, de não ter feito diferente. Você não podia saber, Miguel. Não era sua culpa. A cabeça sabe, mas o coração não aceita. Ficamos em silêncio de novo. Um silêncio compartilhado, de dor, de perda, de coisas que não voltam mais. É estranho, Laura disse baixo. A gente acabou de se conhecer, mas sinto que te conheço faz tempo. Como se, sei lá, como se a gente tivesse se encontrado antes, em outra vida. Talvez a estrada faça isso. Una as pessoas certas na hora certa. Você acredita em destino? Pensei. Não sei. Antes, eu acreditava. Achava que tudo tinha um propósito. Mas quando Carla morreu, parei de acreditar. Porque qual o propósito de tirar alguém tão bom do mundo? Onde está o sentido nisso? E agora? Ainda não acredita? Olhei para ela. Agora, não sei. Talvez. Porque se não for destino que te colocou no meu caminho, foi muita coincidência. E eu não acredito em coincidência. Laura sorriu. O primeiro sorriso de verdade que vi nela desde que entrou no caminhão. O céu começou a clarear. Um cinza fraco, quase imperceptível. A madrugada ia embora, dando lugar ao dia. A gente devia tentar dormir mais um pouco, eu disse. Daqui a pouco a gente retoma a viagem. Não sei se consigo dormir. Tenta. Você precisa descansar. Ela concordou. Subiu para o beliche de novo. Eu fiquei ali, reclinado no banco, olhando o dia nascer. Pensei em tudo que tinha acontecido. Em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em menos de 24 horas. Em como uma desconhecida tinha se tornado importante tão rápido. E pensei em Rodrigo, no perigo que ele representava, na certeza de que aquilo não tinha acabado, de que ele vinha, e que quando viesse, ia ser feio. Mas por enquanto, tínhamos mais algumas horas de paz, e ia aproveitar cada segundo delas. Acordei com o sol alto. Devia ser por volta das 9 da manhã. O calor já estava insuportável dentro do caminhão. Suor escorria pela testa. Laura dormia no beliche. Respiração tranquila, finalmente. Desci devagar, sem fazer barulho. Saí do galpão. A luz do dia mostrava melhor onde estávamos. Lugar completamente isolado. Nenhuma casa, nenhuma fazenda, nenhum sinal de civilização a quilômetros. Só mato, terra seca e céu azul infinito. Caminhei um pouco esticando as pernas. O corpo todo doía. Passar a noite no banco do caminhão cobrava seu preço. Vi um poço velho ali perto. Fui até lá, puxei água. Estava fresca, limpa. Lavei o rosto, o pescoço, molhei a cabeça. A sensação foi boa, refrescante. Quando voltei para o caminhão, Laura estava acordada, sentada na boleia, olhando para fora. "Bom dia", cumprimentei. "Bom dia", ela respondeu, a voz ainda rouca de sono. "Tem água limpa ali no poço. Pode se lavar se quiser." "Obrigada." Ela desceu, pegou a mochila dela e foi até o poço. Fiquei ali, verificando o caminhão. Olhei os pneus, o óleo, a água do radiador, tudo ok. Laura voltou alguns minutos depois. Tinha lavado o rosto, amarrado o cabelo. Parecia mais descansada.
menos assustada. A gente continua hoje? Ela perguntou. Sim, quanto antes sairmos daqui, melhor. Essa estrada de terra ainda vai por uns 50 quilômetros. Depois a gente volta pro asfalto, mas asfalto secundário, pouco movimento, mais seguro. Quanto tempo até Teresina? Se tudo der certo, a gente chega amanhã de manhã. Ela assentiu. Preparei um café rápido no fogareiro. Café de caminhoneiro, forte, amargo, que acorda até defunto. Tomamos junto com o resto do pão que tinha sobrado. Já íamos subir no caminhão quando Laura parou. Miguel, espera. Olhei para ela. Tem uma coisa que eu preciso te contar. O tom da voz dela me deixou alerta. O quê? Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Eu não te contei tudo, sobre por que eu fugi, sobre o que aconteceu. Meu estômago apertou. O que você quer dizer? Laura olhou para baixo. As mãos tremiam. Quando eu descobri que Rodrigo tinha matado o Davi, eu fiquei desesperada, com medo, com raiva, com nojo. Não conseguia olhar para ele sem ver sangue nas mãos, mas tinha que fingir, tinha que agir normal. Porque se ele percebesse que eu sabia, eu ia ser a próxima. Ela pausou, engoliu seco. Aí, uma semana atrás, aconteceu uma coisa. Eu descobri... A voz falhou. Eu descobri que tô grávida. O mundo parou. Grávida. Laura estava grávida. Dele? Consegui perguntar. Ela balançou a cabeça e lágrimas começaram a escorrer. Não, do Davi. E tudo fez sentido. O desespero, a fuga, o medo. A gente ficou junto. Uma vez. Só uma vez. Foi num dia que Rodrigo tinha viajado. Davi me procurou, disse que tinha que me contar uma coisa. A gente se encontrou num lugar afastado. Ele disse que estava apaixonado por mim, que queria me tirar dali, que tinha juntado dinheiro para a gente fugir juntos. Eu quis acreditar. Quis acreditar que tinha saída. E naquele momento, ela não precisou terminar. Quando eu descobri a gravidez, 2 semanas depois, Davi já tinha sido morto. E eu soube que se Rodrigo descobrisse, ia me matar também. Ia matar o bebê. Ia destruir tudo. Laura me encarou, os olhos vermelhos, o rosto marcado pelo sofrimento. Por isso eu fugi. Não era só por mim. Era pelo bebê. Pelo último pedaço do Davi que resta no mundo. Eu não podia deixar Rodrigo destruir isso também. Fiquei parado, processando, grávida, do homem que Rodrigo matou. Se ele descobrisse... Rodrigo sabe? Perguntei. Não, eu descobri 2 dias antes de fugir. Nem tive tempo de processar direito. Só sabia que tinha que sair. Rápido. Olhei para Laura. Para aquela mulher que carregava não só o peso da fuga, mas o peso de uma vida nova dentro dela. Uma vida que nasceu do amor e estava ameaçada pelo ódio. Quantos meses? Quase 2. Ainda não está aparecendo. Mas logo vai. Respirei fundo. A situação tinha acabado de ficar muito mais complicada e muito mais importante. A gente vai tirar você e esse bebê de perto desse desgraçado, falei firme. Juro para você, não importa o que aconteça, esse bebê vai nascer livre, longe de tudo isso. Laura desabou, abraçou a si mesma e chorou. Chorou tudo que tinha segurado, todo o medo, toda a dor, todo o peso que carregava sozinha. Me aproximei, abracei ela. Um abraço desajeitado, porque nunca fui bom nisso. Mas era o que eu podia oferecer. Presença, apoio, a certeza de que ela não estava mais sozinha. Ficamos assim por alguns minutos, até as lágrimas secarem, até ela se recompor. Obrigada, ela disse, se afastando, por não me julgar, por não me abandonar, por tudo. Você não tem que agradecer. Você fez o que tinha que fazer. Protegeu seu filho. Isso é o mais importante. Subimos no caminhão. Liguei o motor. O ronco familiar me acalmou. Me deu foco. Saímos do galpão, voltamos para a estrada de terra. O sol batia forte. A poeira subia. Mas seguíamos. Agora não era mais só uma fuga. Era uma missão. Proteger Laura. Proteger o bebê. Chegar em Teresina. Dar a ela a chance de recomeçar. E se Rodrigo aparecesse no caminho, ia ter que passar por cima de mim primeiro.
Porque algumas coisas valem lutar. E aquela vida inocente que crescia dentro de Laura era uma delas. Tentar novamente P. Continue e alongue o próximo, capítulo 5. A tempestade se aproxima. A estrada de terra parecia não ter fim. Quilômetros e quilômetros de chão batido, buracos, pedras soltas. O caminhão chacoalhava tanto que parecia que ia desmontar a qualquer momento. Cada solavanco fazia Laura segurar firme no painel. Eu via a preocupação no rosto dela. Preocupação com o bebê, com aquela vida frágil que mal tinha começado. Tá tudo bem, eu dizia de vez em quando. O bebê tá protegido aí dentro. A natureza é sábia. Ela tentava sorrir, mas via que o medo não passava. Rodamos a manhã toda. O sol do meio-dia transformou a cabine num forno. Mesmo com as janelas abertas, o ar que entrava era quente, seco, cheio de poeira. Bebi água direto. Laura também. A garrafinha que tínhamos ia acabando rápido. A gente precisa parar num lugar para pegar mais água, eu disse. E alguma coisa para comer de verdade. Você precisa se alimentar direito agora. Mas é seguro parar? Vou procurar um lugarejo bem pequeno. Daqueles que nem aparecem no mapa. Lugar onde ninguém presta atenção em estranho, porque todo mundo ali é meio estranho. Ela riu baixo. Foi bom ouvir. A estrada de terra finalmente encontrou asfalto por volta das 2 da tarde. Asfalto velho, rachado, mas asfalto. Podia acelerar um pouco mais. Ganhava tempo. Passei por uma placa desbotada. Bem-vindo a São Raimundo do Piauí. Vilarejo minúsculo. Nem 1000 habitantes devia ter. Perfeito. Entrei devagar na rua principal, que era praticamente a única rua. Casas simples, comércio fechado, cachorro dormindo no meio da rua. Um bar velho na esquina com o nome de Bar do Zé, pintura descascando, e uma venda do outro lado com frutas expostas numa banca de madeira. Parei perto da venda. Desliguei o motor. Fica aqui, pedi para Laura. Vou comprar umas coisas. Quanto menos aparecer, melhor. Ela concordou, abaixando um pouco no banco. Desci. O calor bateu com força. Devia estar perto de 40 graus. Entrei na venda. O dono era um senhor de uns 70 anos, pele queimada de sol, olhar cansado. Boa tarde, cumprimentei. Tarde, ele respondeu, desconfiado como todo interiorano com estranho. Peguei água. Várias garrafas. Pão, mortadela, frutas, biscoito, umas marmitas prontas que ele tinha numa geladeira velha. Peguei também remédio para enjoo. Algo me dizia que Laura ia precisar. Vem de longe? O velho perguntou enquanto anotava tudo num caderninho. De Goiás, indo para o Maranhão. Estrada tá ruim. Tá, mas dá para ir. Ele me olhou de um jeito estranho, como se quisesse perguntar mais, mas não perguntava. Tem passado gente estranha por aqui? Ele soltou de repente. Meu corpo ficou tenso. Estranha como? Uns homens, de caminhonete preta, pararam aqui ontem. Fizeram perguntas sobre uma moça. Moça nova fugindo. Disseram que era parente deles, que tinha fugido de casa. O sangue gelou. E o senhor viu essa moça? Não, mas achei esquisito. Gente assim não passa por aqui. E o jeito deles não era jeito de quem tá procurando parente. Era jeito de quem tá caçando. Paguei rápido, peguei as sacolas. Obrigado pelas coisas. Moço, ele me chamou quando eu já estava saindo. Se você viu essa moça, esconde ela bem. Homem que procura mulher desse jeito não quer coisa boa. Olhei para ele. O velho sabia. Não sabia os detalhes, mas sabia o suficiente. Vou esconder, respondi. Pode deixar. Voltei para o caminhão rápido. Coloquei as sacolas dentro, subi, liguei o motor. O que foi? Laura perguntou, percebendo minha atenção. Eles estiveram aqui, ontem, fazendo perguntas sobre você. O rosto dela ficou pálido. Eles sabem que eu passei por aqui? Não sei, mas estão procurando. E tão perto. Coloquei o caminhão em movimento. Saí da cidade mais rápido do que deveria. Precisava ganhar distância. Quanto mais longe, melhor. Rodamos por mais 2 horas sem parar, sem falar. Laura ficou olhando o retrovisor. Eu fiz o mesmo. Cada carro era uma ameaça. Cada caminhonete escura, um susto. O céu começou a mudar.
Nuvens pesadas apareceram no horizonte. Tinham aquela cor acinzentada, carregada, vinha temporal. Vai chover, murmurei. Isso é bom ou ruim? Depende. Chuva dificulta eles nos acharem, mas também dificulta a gente fugir. A primeira gota caiu no para-brisa 15 minutos depois. Em 10 minutos era temporal de novo, pior que o da noite anterior. A chuva batia com fúria, o vento sacudia o caminhão, a visibilidade caiu quase a zero. Reduzi a velocidade, 20 quilômetros por hora, 15. Não dava para mais, o limpador trabalhava no máximo e mal dava conta. Miguel, olha! Laura apontou para frente. Forcei a vista. Havia algo na estrada, uma árvore caída, bloqueando metade da pista. Pisei no freio. O caminhão derrapou um pouco antes de parar. A carga deslocou. Senti o peso empurrar para frente. Merda! Resmunguei. Olhei em volta. A árvore era grande, velha. Devia ter caído com o vento. Bloqueava a faixa que eu estava. Dava para passar pela outra faixa, mas era arriscado. Tinha um barranco do lado. Se eu errasse a manobra... Posso passar? Laura perguntou tensa. Vou tentar. Coloquei a primeira marcha. Devagar, muito devagar. Fui desviando para a esquerda. As rodas do lado esquerdo chegaram perigosamente perto da beira do barranco. Senti o caminhão inclinar levemente. Laura segurou no painel, o rosto branco de medo. Calma, eu disse, mais para mim mesmo que para ela. Tá controlado. Continuei avançando milímetro por milímetro. O coração batia na garganta. Se eu caísse ali era fim, fim da fuga, fim de tudo. Finalmente passei da árvore. As rodas voltaram para o asfalto firme. Respirei aliviado. Conseguimos, murmurei. Laura soltou o ar que estava prendendo, mas a paz durou pouco. Olhei para o retrovisor e vi 2 pares de faróis, vindo na nossa direção, rápido, muito rápido. Laura, comecei. Eu vi, ela disse, a voz falhando. Os faróis se aproximavam. Na chuva, na escuridão da tarde, era difícil identificar, mas instinto me dizia. Sabia quem era. Abaixa, ordenei. Agora. Ela se jogou no chão de novo. Cobri ela com a lona. Acelerei o máximo que dava na chuva. 60 quilômetros. 70. Perigoso demais, mas não tinha escolha. Os faróis colaram atrás de mim. Não eram 2 carros. Era a Hilux preta e outra caminhonete. Uma Ranger branca. Rodrigo tinha vindo. Meu coração disparou. Suor frio escorreu pela testa misturado com o suor do calor. A Hilux acelerou. Veio pela esquerda, tentando me ultrapassar. Joguei o caminhão para a esquerda, fechando passagem. Não ia deixar fácil. O motorista da Hilux buzinou longo. Depois acelerou mais, forçou passagem pela direita, conseguiu. Passou e freou na minha frente. De novo, tive que frear. Forte. A Ranger veio por trás, colou no para-choque. Eu estava cercado. Não sai daí embaixo, falei para Laura. Não importa o que aconteça. Não sai. Miguel, confia em mim. Os 2 veículos pararam. Desceram 6 homens, encharcados de chuva, mas determinados. E então eu vi. Um deles era diferente dos outros. Mais alto, postura ereta, presença dominante, cabelo preto amarrado num coque, tatuagem de leão no braço esquerdo, visível mesmo de longe. Rodrigo. Ele vinha na direção do caminhão com passos firmes, como quem sabe que já ganhou. Respirei fundo. A mão foi para o cabo de uma chave de roda que tinha do meu lado. Não era a arma, mas era alguma coisa. Rodrigo bateu na porta com força. "Abre essa merda!" gritou. Não abri. Não desci. Fiquei ali encarando ele através do vidro molhado. "Eu sei que ela tá aí dentro!" Ele berrou. "Eu sei que você pegou ela. Entrega logo e ninguém se machuca." Não respondi. Ele socou a porta. 1 vez, 2, 3. A fúria crescendo. "Você não sabe com quem tá mexendo, seu merda. Eu sou o Rodrigo Tavares. Eu mando nessa região toda. Você acha que vai me enganar?" Os outros homens cercaram o caminhão. Um deles tentou abrir a porta do carona. Trancada. Outro subiu no estribo, tentou olhar para dentro. Eu joguei o caminhão para frente de repente, fazendo ele cair. "Filho da puta!" O cara gritou do chão. Rodrigo sacou uma arma.
Apontou para mim. Última chance. Abre essa porta ou eu atiro. Olhei para ele, para aquele homem que tinha destruído a vida de Laura, que tinha matado Davi, que representava tudo de errado no mundo. E algo em mim mudou. Não era mais medo, era raiva. Raiva pura. Você não vai atirar, eu disse alto o suficiente para ele ouvir através do vidro. Porque se atirar em mim, vai matar ela também, e você não quer isso. Rodrigo hesitou. A arma ainda apontada, mas hesitou. Ela não tá aí, ele rosnou. Você tá blefando. Então atira. Atira e descobre. Silêncio. Só o barulho da chuva batendo forte. Rodrigo abaixou a arma devagar, mas não guardou. Escuta aqui, caminhoneiro de merda, ele disse, cada palavra pingando veneno. Você não sabe o que tá fazendo. Essa mulher é minha esposa, minha propriedade, e ninguém tira o que é meu. Ela não é sua, respondi. Nunca foi. Você é quem? Namorado dela? Amante? Achou que ia brincar de herói? Sou ninguém. Só um cara que não aceita covarde que bate em mulher. A cara dele ficou vermelha de raiva. Eu vou te destruir. Vou acabar com você. Vou fazer você se arrepender de ter nascido. E depois vou pegar ela de volta. E vou fazer ela pagar por cada segundo que me fez procurar. Você não vai fazer nada, eu disse firme, porque eu não vou deixar. Rodrigo deu um passo à frente, a arma de novo erguida. Desce desse caminhão. Não, eu mandei descer. O grito dele rasgou a chuva. Mas eu não desci, não ia descer, não ia entregar Laura. Não importava o que acontecesse. Os homens dele avançaram. Começaram a chutar a porta, bater no vidro. Rodrigo urrava ordens. O caos se instalou. E então, sirenes. Todos pararam, olharam para trás. 2 viaturas da polícia rodoviária vinham em alta velocidade, luzes acesas cortando a chuva. Rodrigo praguejou, olhou para mim com ódio puro. Isso não acabou, ele sibilou. Eu vou te achar, vou achar ela, e vou fazer vocês 2 pagarem. Ele e os capangas correram para as caminhonetes. Entraram. Saíram em disparada pela estrada secundária, antes das viaturas chegarem. As polícias pararam. 2 policiais desceram, correndo até o caminhão. Tá tudo bem aí? Um deles gritou na chuva. Abri a porta. Desci trêmulo. Tô bem. O que aconteceu? Alguém te assaltou? Tentaram, mas vocês chegaram antes. Obrigado. O policial olhou ao redor. Viu os rastros de pneu na lama, as marcas de chute na porta do caminhão. Conseguiu ver a placa dos veículos? Não, estava chovendo muito. Só sei que eram caminhonetes. Uma preta, uma branca. Ele anotou tudo. Você quer fazer um boletim? Não, só quero seguir viagem. Ele me olhou desconfiado, mas não insistiu. Toma cuidado, essa região tá perigosa, tem muito bandido. Qualquer coisa liga pra gente. Pode deixar. Eles voltaram para as viaturas. Foram embora. Fiquei ali, parado na chuva, o corpo tremendo, de medo, de raiva, de adrenalina. Subi no caminhão. Laura ainda estava escondida embaixo da lona, encolhida, tremendo. Pode sair, eu disse suave. Eles foram embora. Ela saiu devagar, o rosto molhado. Não sabia se era chuva ou lágrima. Era ele. Ela sussurrou. Eu ouvi a voz dele. Era. Ele quase, mas não conseguiu, e não vai conseguir. Laura me olhou, olhos vermelhos, assustados, mas também gratos. Você podia ter me entregado. Era mais fácil, mais seguro. Não ia fazer isso nunca. Nunca. Ela se jogou em mim, abraçou forte, chorou ali, no meu ombro, tudo que tinha segurado. Abracei ela de volta, apertado, protetivamente. A gente vai sair dessa, prometi baixo. Eu juro, a gente vai. Mas no fundo, sabia. Rodrigo não ia parar. A guerra tinha apenas começado. E o pior ainda estava por vir. Tentar novamente P continue e alongue o próximo capítulo 6. Memórias e encruzilhadas. Dirigi por mais 3 horas sem parar. A chuva tinha passado, deixando a estrada molhada e o ar pesado de umidade. O céu ainda estava carregado, ameaçando voltar a qualquer momento.
Cada curva, cada sombra, cada veículo que surgia ao longe me fazia apertar o volante com mais força. Laura ficou em silêncio a maior parte do tempo. Encolhida no banco do carona, abraçada às próprias pernas, olhando pela janela sem realmente ver nada. Estava em choque. Eu também, se fosse sincero. O confronto com Rodrigo tinha me abalado mais do que queria admitir. A imagem daquele homem, a arrogância, a violência mal contida, a certeza de que tudo e todos eram sua propriedade, me revirava o estômago. E pensar que Laura tinha vivido anos sob o jugo daquele monstro. "Você tá bem?" Perguntei baixinho, quebrando o silêncio. Ela demorou a responder. Quando falou, a voz saiu rouca, distante. Não sei se vou ficar bem algum dia." "Vai. Leva tempo, mas vai. Como você sabe?" Respirei fundo, mãos firmes no volante, olhos na estrada. "Porque eu sei o que é carregar peso. Sei o que é achar que nunca vai melhorar. Quando Carla morreu, eu tinha certeza que minha vida tinha acabado junto, que nunca mais ia sentir nada além de dor. Mas com o tempo, não é que a dor passa. Ela não passa. Mas você aprende a viver com ela. Aprende que mesmo carregando o peso, ainda dá para caminhar. Devagar, tropeçando, mas dá para ir." Laura me olhou. Aqueles olhos cansados, mas com um brilho pequeno de esperança. "Você ainda ama ela, né?" "A Carla. Sempre vou amar. Ela faz parte de quem eu sou, do que eu fui, do que eu podia ter sido. Deve ser difícil seguir em frente quando uma parte de você ficou para trás. É, mas às vezes a gente não tem escolha. Ou segue em frente ou fica preso no passado para sempre. E ficar preso, isso não é viver, é só existir." Passamos por uma placa indicando Teresina. 180 quilômetros. "Tá perto", eu disse. "Amanhã cedo a gente chega. Aí você vai poder começar de novo. De verdade." "E você?" Laura perguntou de repente. "O que você vai fazer depois?" A pergunta me pegou de surpresa. Não tinha pensado nisso. No depois. Nos últimos dias, tinha vivido apenas o agora. Fugir, proteger, sobreviver. "Não sei", admiti. "Voltar para a estrada, eu acho. É o que eu faço. Sozinho de novo?" Fiquei em silêncio. A palavra sozinho doeu mais do que esperava. "É, sozinho." Laura ficou me olhando, como se quisesse dizer algo, mas não sabia como. "Miguel, você já pensou em parar? Sair da estrada? Construir uma vida diferente?" Pensei. Muito. Mas não sei fazer outra coisa. A estrada é tudo o que eu tenho agora. Não precisa ser. Você podia recomeçar também. Igual a mim. Olhei para ela de relance. Havia algo no jeito que ela falava. Uma sugestão não dita. Uma possibilidade. Recomeçar como? Ela desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. "Deixa pra lá, esquece que eu falei." Mas eu não esqueci. A semente tinha sido plantada e me fez pensar. A noite caiu de novo e eu precisava parar. O corpo gritava por descanso. As pálpebras pesavam. Dirigir cansado é tão perigoso quanto dirigir bêbado. Vi uma placa. Posto Estrela do Norte, 5 quilômetros. Posto velho, provavelmente. Mas servia. Cheguei no posto 15 minutos depois. Era exatamente o que esperava. Lugar decadente, anos atrás do tempo. 2 bombas antigas, uma lojinha de conveniência com luz fraca, um galpão que servia de estacionamento coberto. Perfeito para passar despercebido. Estacionei no fundo do galpão, longe da vista da estrada. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. "Vamos dormir aqui", anunciei. "Amanhã a gente sai cedo." Laura concordou com a cabeça. Descemos. O ar estava mais fresco agora. Ainda úmido da chuva, mas agradável. Caminhamos até a lojinha. O atendente era um rapaz jovem, cara amarrada, fone de ouvido no pescoço. Comprei mais água, comida. Dessa vez peguei coisas melhores. Fruta fresca, pão quentinho que tinham acabado de trazer, queijo, presunto. Laura precisava comer direito, por ela e pelo bebê. "Tem banheiro?" Laura perguntou baixinho. "Tem, nos fundos." O rapaz indicou com a cabeça sem tirar os olhos do celular. Enquanto Laura ia ao banheiro, fiquei olhando pela janela. A estrada estava vazia, nenhum movimento.
Talvez tivéssemos dado sorte. Talvez Rodrigo tivesse desistido. Mas eu não acreditava nisso. Homens como ele nunca desistem. Laura voltou alguns minutos depois. Parecia um pouco melhor. Tinha lavado o rosto, arrumado o cabelo. Voltamos para o caminhão. Sentamos dentro, porteira aberta para deixar o ar circular. Dividi a comida. Dessa vez Laura comeu com apetite. Bom sinal. Obrigada, ela disse entre mordidas, por tudo isso. Pela comida, pela proteção, por me fazer sentir humana de novo. Você sempre foi humana, Laura. Ele que tentou tirar isso de você. Ela engoliu com dificuldade. Os olhos marejaram. Sabe qual a pior parte? Não foi a violência física. Foi a violência do silêncio. Dos dias que ele me ignorava completamente, como se eu não existisse. Dos momentos que ele me olhava com nojo, com desprezo. Isso dói mais que qualquer tapa, porque tapa deixa marca na pele, mas o desprezo, esse deixa marca na alma. Coloquei a mão sobre a dela, um gesto pequeno, mas que dizia, eu entendo, eu tô aqui. Você não merecia nada disso, nada, e não foi culpa sua, nunca foi. A cabeça sabe, mas o coração demora mais para entender, mas vai entender. Com o tempo vai. Terminamos de comer em silêncio confortável. Depois, Laura se deitou no beliche de cima. Eu fiquei no banco de motorista, reclinado, tentando dormir. Mas o sono não vinha, a mente não desligava. Revivia o confronto com Rodrigo, via a arma apontada para mim, ouvia os gritos, sentia o medo e pensava no que Laura tinha perguntado. E você? O que você vai fazer depois? Eu não sabia. Pela primeira vez em 3 anos eu não sabia qual era o próximo passo. Acordei com o som de choro abafado. De novo. Dessa vez eram 4 da manhã, ainda escuro. O posto estava silencioso, morto. Laura. Chamei baixinho. O choro parou. Silêncio forçado. Desce aqui. Vamos conversar. Ela desceu devagar. Olhos vermelhos, rosto inchado. Tinha chorado muito. Sentou-se no banco do carona. Eu me ajeitei no meu lugar. Ficamos ali, 2 desconhecidos que o destino uniu, dividindo dores no meio da madrugada. Desculpa, ela murmurou. Não queria te acordar de novo. Não precisa pedir desculpa. Chora o quanto precisar. Tá guardando isso faz tempo demais. Ela limpou o rosto com as costas da mão. É que, às vezes bate, o peso de tudo. A fuga, o medo, o bebê, o Davi, é demais. É demais para uma pessoa só aguentar. Você não está sozinha. Não mais. Laura me olhou, e naquele olhar havia algo novo, algo que não estava antes. Miguel, eu tenho medo. De quê? De depender de você, de me acostumar com você, porque quando a gente chegar em Teresina, você vai embora, vai voltar para a estrada, e eu vou ficar sozinha de novo, sozinha com um bebê num lugar estranho, sem ninguém. A voz dela quebrou na última palavra. Fiquei sem saber o que dizer, porque ela estava certa. Eu ia embora. Era o plano. Sempre foi. Levar ela para um lugar seguro e seguir viagem. Mas algo dentro de mim gritava que não era tão simples assim. Laura, Não, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Eu sei que a gente se conheceu faz só alguns dias. Eu sei que isso tudo é louco, rápido, intenso demais. Mas nesses dias, você me mostrou o que eu tinha esquecido que existia. Gentileza, proteção de verdade. Alguém que não quer me controlar, mas me libertar. E eu não quero que isso acabe. O coração bateu forte no peito. O que você está dizendo? Ela olhou nos meus olhos, determinada, assustada, corajosa. Tô dizendo que quero que você fique. Não só até Teresina, mas depois também. Quero que a gente tente construir algo juntos. Você, eu e esse bebê. Uma família. Eu sei que é loucura. Eu sei que você ainda ama a Carla. Eu sei de tudo. Mas, Laura, por favor, só pensa. Não precisa responder agora. Só pensa. Fiquei paralisado. A proposta dela ecoava na cabine. Uma proposta impossível. Absurda, mas ao mesmo tempo tentadora. Pensei em Carla, no amor que tive, na vida que perdi. Pensei nos 3 anos na estrada, fugindo, sozinho, vazio.
E pensei em Laura, nessa mulher corajosa que tinha enfrentado o inferno e sobrevivido, nesse bebê inocente que merecia um futuro, nessa possibilidade de recomeço que a vida estava oferecendo. Eu vou pensar, falei finalmente. Prometo. Vou pensar com carinho. Laura assentiu. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto, mas dessa vez era diferente. Não era desespero, era alívio. Ela voltou para o beliche. Eu fiquei ali, olhando a escuridão lá fora, a mente fervilhando. Será que dava? Será que eu conseguia recomeçar? Será que conseguia amar de novo? Não sabia, mas pela primeira vez em muito tempo, queria descobrir. Saímos do posto às 6 da manhã. O sol nascia no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Lindo, dolorosamente lindo. A estrada para Teresina estava tranquila. Pouco movimento, caminhões de carga, alguns carros, nada demais. Quanto mais perto chegávamos da cidade, mais meu coração apertava, porque sabia que ao chegar teria que tomar uma decisão. E essa decisão ia mudar tudo. Miguel, olha! Laura apontou para frente. Uma barreira policial. 3 viaturas policiais parando todos os veículos. Meu estômago embrulhou. Pode ser operação normal, eu disse, mais para me acalmar que para ela. Só fica calma. Chegamos na barreira. Um policial se aproximou. Bom dia. Documentos, por favor. Entreguei minha carteira de motorista e os documentos do caminhão. Ele verificou tudo com calma. De onde vem? De Goiás. Entrega em São Luís. Tá transportando o quê? Cimento. Ele assentiu. Olhou para Laura. E a senhora? Laura ficou tensa. Eu também. É minha esposa. Menti rapidamente. Tá me acompanhando nessa viagem. O policial olhou para ela, depois para mim, analisando. Documento dela. Tá com você, amor? Perguntei para Laura, tentando soar natural. Ela remexeu na mochila, pegou o RG. Mãos trêmulas. O policial pegou, olhou. Laura Cristina Santos. O nome batia com o rosto. Tudo certo. Mas então... Espera um pouco. O policial disse. Andou até a viatura. Falou algo no rádio. Olhei para Laura. Ela estava pálida. Calma, sussurrei. Pode não ser nada, mas era. O policial voltou. Dessa vez não estava sozinho. Mais 2 vieram com ele. A senhora pode descer do veículo? Ele pediu. Educado, mas firme. Por quê? Perguntei. O que está acontecendo? Senhor, por favor, não dificulte. A senhora desça. Laura olhou para mim, apavorada. Eu sabia. Rodrigo tinha dado queixa, tinha dito que a esposa tinha sido sequestrada, tinha usado os contatos dele, a influência dele, e agora eles iam levá-la de volta para ele. Ela não vai descer. Eu disse firme. Senhor, não vou pedir de novo. A senhora está sendo procurada. Precisamos levá-la para a delegacia para esclarecimentos. Procurada por quem? Pelo ex-marido abusivo dela? Pelo homem que batia nela todo dia? Senhor, não sei dos detalhes. Só sei que há uma denúncia de sequestro e precisamos... Sequestro? Ela fugiu. Fugiu para salvar a própria vida. Os policiais se entreolharam. Um deles colocou a mão na arma. Senhor, se o senhor não colaborar, vamos ter que... E então, Laura abriu a porta. Desceu. Não, eu gritei. Laura, não! Ela olhou para mim, lágrimas escorrendo. Mas havia decisão naquele olhar. Tá tudo bem, Miguel, ela disse, a voz firme apesar do choro. Eu vou. Não quero que você se machuque por minha causa. Laura, não faz isso. Obrigada, ela disse. Por tudo. Você me salvou. De verdade. E então os policiais a levaram. Eu fiquei ali, impotente, vendo a mulher que tinha prometido proteger sendo levada embora. Vendo ela ser devolvida para o inferno de onde tinha fugido. E naquele momento soube, não ia deixar assim, não importava o que custasse, ia buscar ela de volta, tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 7, a decisão que muda tudo. Fiquei parado naquela barreira por tempo demais. Os policiais já tinham ido embora, levando Laura na viatura. A barreira tinha sido liberada. O trânsito voltava ao normal. Carros passavam por mim, buzinando irritados com o caminhão parado no acostamento. Mas eu não conseguia me mexer.
As mãos agarradas ao volante, os nós dos dedos brancos de tanta força, a respiração pesada, o peito apertado e aquela sensação horrível, insuportável de ter falhado, de novo. Não consegui salvar Carla, não estava lá quando ela precisou, e agora Laura. Deixei levarem ela, deixei que a devolvessem pro monstro que ia destruí-la. Porra! Gritei, socando o volante. Porra! A voz ecoou na cabine vazia, vazia demais. Sem Laura, o caminhão voltava a ser o que sempre foi, um caixão em movimento, um lugar de solidão e fuga. Mas algo era diferente dessa vez. Dessa vez, eu não ia aceitar. Dessa vez, eu ia lutar. Liguei o motor, fiz o retorno. Voltei pela estrada, seguindo a direção que a viatura tinha tomado. Não sabia exatamente onde ficava a delegacia, mas numa cidade do interior como aquela, não devia ser difícil achar. Enquanto dirigia, minha cabeça trabalhava, tentando montar um plano. Laura tinha sido levada sob denúncia de sequestro. Rodrigo devia ter usado toda a influência dele, dinheiro, contatos, mentiras bem construídas, para fazer parecer que ela tinha sido raptada, que estava em perigo, que ele era o marido desesperado tentando salvá-la. E eu era o sequestrador, o vilão da história. Se eu chegasse na delegacia e simplesmente exigisse que a liberassem, iam me prender também. Talvez fosse exatamente isso que Rodrigo queria. Precisava ser mais esperto. Entrei em Teresina seguindo as placas. A cidade acordava devagar. Lojas abrindo, gente na rua, movimento crescendo. Parei num sinal e perguntei para um motoqueiro: "Sabe onde fica a delegacia central? Segue reto, vira à esquerda na terceira, uns 2 quilômetros." Agradeci e segui. Cheguei na delegacia 15 minutos depois. Prédio velho, pintura descascada, a bandeira do Brasil pendurada torta. Estacionei do outro lado da rua, num lugar de onde dava para ver a entrada, e esperei. Não sabia o quê. Não sabia exatamente o que ia fazer. Só sabia que não ia deixar Laura sozinha. 1 hora se passou, depois 2. O sol subia, o calor aumentava. Suei dentro da cabine, bebi água. Fumei 3 cigarros seguidos, coisa que não fazia há meses. E então vi uma Hilux preta estacionando na frente da delegacia. Dele, Rodrigo desceu do carro, sozinho dessa vez, vestido de forma impecável. Calça social, camisa branca, sapato lustroso, cabelo preso com perfeição, postura ereta, confiante. O oposto completo do criminoso que ele era por dentro. Ele entrou na delegacia como quem entra na própria casa, dono da situação. Apertei o volante com raiva. Queria descer daquele caminhão, atravessar a rua e quebrar a cara daquele filho da puta, mas não podia, ainda não. Mais meia hora se passou. Então a porta da delegacia se abriu de novo. Rodrigo saiu. E ao lado dele, Laura. Ela estava diferente, cabisbaixa, ombros caídos, como se tivesse encolhido. Rodrigo segurava o braço dela com firmeza. Não violento o suficiente para chamar atenção, mas firme o suficiente para deixar claro. Ela não tinha escolha. Vi o rosto de Laura, vi o medo, o desespero, a derrota, e algo dentro de mim se partiu. Não ia deixar isso acontecer. Liguei o motor do caminhão. Rodrigo levou Laura até a Hilux. Abriu a porta do carona. Ela entrou. Ele deu a volta. Entrou do lado do motorista. Quando a Hilux começou a se mover, eu segui. Segui a distância. Longe o suficiente para não ser notado, perto o suficiente para não perder de vista. Rodrigo dirigia devagar, sem pressa. Tinha conseguido o que queria. Tinha a propriedade de volta. Agora era só levá-la de volta para a jaula. Saíram da cidade. Pegaram uma estrada secundária que cortava o interior. Placas indicavam pequenas cidades. Autos, regeneração. Estávamos indo cada vez mais para o nada. Meu coração batia forte. Não tinha plano concreto. Só sabia que não podia deixar aquela caminhonete desaparecer no horizonte. 40 minutos depois, a Hilux virou numa estrada de terra. Uma placa velha indicava: Fazenda Santa Rita, acesso privado.
Reduzi a velocidade. Não podia seguir muito de perto numa estrada de terra. Ia ser percebido. Esperei 2 minutos. Depois entrei também. A estrada de terra era estreita, cercada de vegetação densa dos 2 lados. Árvores altas, capim alto, mato fechado. Um lugar perfeito para esconder segredos. Rodei devagar, atento a qualquer movimento. E então vi portão de ferro alto, câmeras de segurança, a Hilux parada do outro lado, na frente de uma casa grande. Aquelas casas de fazenda antigas, reformadas, que gritam dinheiro. A fazenda de Rodrigo. Parei o caminhão antes de chegar ao portão, escondido pela vegetação. Desliguei o motor. Observei. Vi Rodrigo descendo da Hilux, puxando Laura para fora sem delicadeza. Ela tropeçou, quase caiu. Ele a segurou pelo braço, violento agora que não tinha plateia. Arrastou ela até a casa, bateu a porta atrás de si. Fechei os olhos, respirei fundo. O que eu ia fazer? Invadir uma propriedade privada? Enfrentar um homem armado e seus capangas? Eu sozinho, sem arma, sem plano. Era suicídio. Mas pensei em Laura lá dentro, pensando que tinha sido abandonada, pensando que estava sozinha de novo, pensando que ninguém ia salvá-la. E pensei no bebê, naquela vida inocente que nem tinha começado direito e já estava em perigo. Não era suicídio. Era a coisa certa a fazer. Desci do caminhão, peguei a chave de roda, minha única arma, ridícula contra uma pistola, mas era o que tinha. Andei pela beira da cerca procurando uma brecha. Não ia entrar pelo portão. Muita câmera, muito exposto. Uns 300 metros mais à frente achei. Um buraco embaixo da cerca, cavado por algum animal. Dava para passar. Me abaixei, rastejei por baixo. A terra úmida grudou na roupa. Espinhos arranharam meus braços, mas passei. Estava dentro da propriedade. Me movi devagar, usando as árvores como cobertura. A casa ficava a uns 200 metros. Grande, isolada. 2 carros estacionados além da Hilux. Um Corolla e uma picape velha, provavelmente dos empregados. Observei por longos minutos, procurando movimento, procurando os capangas. Não vi ninguém. Talvez Rodrigo estivesse sozinho, ou talvez os capangas estivessem dentro da casa. Me aproximei mais, até chegar na lateral da construção. Uma janela entreaberta, vozes lá dentro. A voz de Rodrigo, alta, furiosa. Você achou que ia fugir de mim? Que ia me humilhar desse jeito? Silêncio. Talvez Laura não respondesse, ou talvez estivesse respondendo baixo demais para eu ouvir. Responde quando eu falo com você. Um barulho de tapa, forte, seco. Um grito abafado de Laura. A raiva explodiu dentro de mim. Me movi até a porta dos fundos. Testei a maçaneta. Destrancada. Respirei fundo. Empunhei a chave de roda e entrei. A casa por dentro era como esperado. Decoração cara, móveis de madeira maciça, piso reluzente, tudo perfeito por fora. Podre por dentro. Segui o som das vozes. Até a sala principal. Ali estava ele. Rodrigo de costas para mim. Laura no chão, a mão no rosto onde tinha levado o tapa. Olhos vermelhos, lágrimas escorrendo. Você é minha, Rodrigo dizia, cada palavra pingando veneno. Sempre foi, sempre vai ser. Não importa para onde você fuja. Não importa quem tente te ajudar. No final, você sempre volta para mim. Ele deu um passo em direção a ela, a mão erguida para bater de novo. Eu não ia fazer isso se eu fosse você, falei. Rodrigo congelou, virou-se devagar. Viu eu ali, na porta, com a chave de roda na mão. Por um segundo, vi surpresa no rosto dele. Depois, a surpresa virou escárnio. Você, ele riu, sem humor. O caminhoneiro herói. Achei que tinha entendido o recado. Mas não, você é burro demais. Entrou na minha propriedade. Invadiu minha casa. Sabe o que acontece com o invasor aqui? Não me importa, respondi. Vim buscar Laura e não vou sair sem ela. Rodrigo riu mais alto. Você tá sozinho. Eu tô na minha casa, com minha pistola. Ele abriu o paletó, mostrando a arma na cintura. E você acha que vai sair daqui vivo? Quanto mais com ela. Vou. Você é louco.
Talvez, mas não sou covarde. Diferente de você. O sorriso sumiu do rosto dele. A mão foi para a arma. Eu vou te matar, ele disse, a voz baixa, perigosa. Bem aqui, bem agora, e vou dizer que você invadiu, que tentou me roubar, que foi legítima defesa, e ninguém vai questionar, porque eu mando aqui. Então atira, provoquei. Vai, mostra para ela que tipo de homem você é. Mata um cara desarmado na frente dela. Mostra pro bebê no ventre dela que tipo de pai ele teria. Rodrigo piscou, confuso. Bebê? Que bebê? Laura arregalou os olhos, apavorada. Não queria que ele soubesse, mas já era tarde. Ela não te contou? Continuei vendo a oportunidade. Ela tá grávida, Rodrigo, 2 meses, mas não é seu. É do Davi, do homem que você matou. O rosto dele ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Mentira, ele rosnou. Você tá mentindo. Pergunta para ela. Rodrigo olhou para Laura. Ela olhou de volta. E no silêncio entre eles, a verdade gritou. Sua vadia, ele sibilou. Sua puta imunda. Ele sacou a arma. Apontou para Laura. Não pensei. Só agi. Me joguei na frente dela. O tiro ecoou na sala. E então, dor, explodindo no ombro esquerdo. Quente, molhada. Olhei para baixo. Sangue. Muito sangue. Tinha levado um tiro. Cambaleei. Caí de joelhos. Laura gritou. Rodrigo se aproximou. A arma ainda apontada. Você devia ter ficado na estrada, caminhoneiro. Agora vai morrer aqui. E ela vai ver. E depois vou acabar com ela também. E com o bastardo que ela tá carregando. Ele ergueu a arma. Mirou na minha cabeça. E então... Crack! Um barulho seco, de madeira quebrando. Rodrigo cambaleou. A arma caiu da mão. Olhei para trás. Laura de pé, segurando um pedaço de pau. Os olhos em chamas. Ela tinha batido nele. Rodrigo levou a mão na nuca, onde tinha sido atingido. Virou-se para ela, atordoado, furioso. Sua! Ela bateu de novo. Mais forte, mais certeiro. Dessa vez ele caiu. De joelhos primeiro. Depois de cara no chão. Imóvel. Silêncio. Laura largou o pau. Olhou para a própria mão, tremendo. Olhou para o corpo no chão. Depois para mim. Miguel! Ela correu até mim. Me segurou antes que eu caísse completamente. Você levou um tiro. Você... Tô bem. Menti. A dor era insuportável. Temos que sair daqui. Agora. Mas você tá sangrando muito. Depois a gente cuida. Agora temos que sair antes que os capangas apareçam. Me apoiei nela. Me levantei com dificuldade. A visão estava turva. O corpo pesado. Olhei para Rodrigo no chão. Ainda respirava, mas estava inconsciente. Laura pegou a arma dele. Segurou com as 2 mãos, insegura. Vamos, ela disse. Saímos pela porta dos fundos. Caminhamos, eu mais cambaleando que andando, até o buraco na cerca. Passamos. Chegamos no caminhão. Laura me ajudou a subir. Sentei no banco do carona. Tudo doía, tudo girava. Ela assumiu a direção, ligou o motor. Você sabe dirigir caminhão? Consegui perguntar. Não, mas vou aprender agora. E saímos dali, rápido, longe, para a liberdade. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 8, o renascimento. Laura dirigiu como pôde. O caminhão seguia aos trancos pela estrada de terra, a embreagem cantando cada vez que ela trocava de marcha. Eu tentava dar instruções entre os espasmos de dor, quando acelerar, quando frear, como fazer a curva, mas a voz saía fraca, distante. O ombro ardia. O sangue ensopava minha camisa, escorria pelo braço, pingava no banco. Cada solavanco do caminhão era uma agonia nova. Ah, aguenta, Miguel, Laura repetia, a voz trêmula. Por favor, aguenta. A gente tá quase saindo. Quase saindo para onde? Eu não sabia. Ela não sabia. Mas tínhamos que sair daquela fazenda, daquela região, daquela vida. Chegamos ao asfalto. Laura acelerou, ganhando um pouco mais de controle sobre o veículo. O caminhão ainda chacoalhava. Ela estava insegura, nervosa, mas íamos embora. Era o que importava. Preciso estancar o sangue, consegui dizer. Senão vou... Não terminei a frase, mas ela entendeu. O que eu faço?
O pânico subia na voz dela. Miguel, me diz o que fazer. Para no acostamento. Tem uma caixa de primeiros socorros atrás do banco. Ela reduziu a marcha, estacionou torto no acostamento. Desligou o motor. O silêncio súbito foi ensurdecedor, quebrado apenas pela minha respiração pesada e irregular. Laura vasculhou atrás do banco, achou a caixa. Abriu com as mãos trêmulas. Gaze, esparadrapo, álcool, alguns remédios básicos. Tira minha camisa, pedi. Ela hesitou por um segundo, depois obedeceu. Puxou a camisa encharcada de sangue. Quando o tecido saiu do ferimento, gritei baixo. A dor explodiu de novo. Desculpa, desculpa, ela chorou. Tá tudo bem, só faz o que tem que fazer. Laura olhou para o ferimento. O buraco no ombro, a carne aberta, o sangue que não parava. Eu não sei fazer isso. Só pressiona, com a gaze. Pressiona forte para estancar. Ela pegou um monte de gás e dobrou, pressionou contra o ferimento. Eu mordi o lábio para não gritar. O gosto de sangue encheu minha boca. Mais forte, consegui dizer. Mas vai doer? Não importa. Pressiona. Ela pressionou. Eu gritei dessa vez. Não consegui segurar. A dor era demais. Mas aos poucos, o sangramento diminuiu. A gaze ficou vermelha, ensopada, mas segurava. Laura enrolou o esparadrapo ao redor, fixando o curativo improvisado. Pronto, ela disse chorando. Pronto, vai ficar bem, vai ficar bem. Ela repetia mais para si mesma que para mim. Fechei os olhos, respirei fundo. A dor continuava, latejante, insistente, mas estava vivo, por enquanto. A gente precisa ir para um hospital, Laura disse. Não, hospital vai fazer perguntas, vai chamar a polícia. Rodrigo, ele tem contatos, vai dizer que eu te sequestrei, que invadi a propriedade dele. Vão me prender. Mas você tá baleado, você pode morrer. Não vou morrer. O tiro passou de raspão. Doloroso pra caralho, mas não pegou osso, não pegou artéria. Já vi pior. Mentira, nunca tinha levado um tiro na vida, mas precisava tranquilizá-la. A gente precisa sair do estado, continuei. Ir para longe, para onde ele não alcance. Você dirige até a próxima cidade grande, para num lugar discreto. Compra antibiótico, analgésico forte, material para trocar o curativo. Depois a gente segue. Para onde? Não sei. Longe. Só longe. Laura limpou as lágrimas com as costas da mão suja de sangue. Meu sangue. Olhou para mim com uma mistura de medo, determinação e algo mais. Algo que não conseguia nomear. Você salvou minha vida, ela disse baixinho. Se jogou na frente de uma bala por mim. Qualquer um teria feito. Não, qualquer um não. Você fez. E eu nunca vou esquecer. Ela se inclinou, beijou minha testa. Um beijo leve, delicado, mas que carregava o peso do mundo. Vamos sair daqui, ela disse, voltando para o volante. E você vai ficar bem. Eu vou fazer você ficar bem. Ligou o motor de novo, dessa vez com mais confiança. O caminhão voltou para a estrada e seguimos. As horas seguintes foram um borrão de dor e semiconsciência. Laura parou numa cidadezinha. Nem lembro o nome. Entrou numa farmácia, comprou tudo que precisava. Voltou com sacolas cheias, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos fortes, gaze, álcool, soro fisiológico. O farmacêutico perguntou para que era tudo isso. Ela contou enquanto dirigia. Eu disse que meu marido tinha se machucado trabalhando na fazenda. Acidente com ferramenta. Ele acreditou, ou fingiu que acreditou. Ela me obrigou a tomar os remédios. Forçou água goela abaixo, trocou o curativo ali mesmo, no caminhão parado num estacionamento vazio. Limpou o ferimento com cuidado, aplicou pomada antibiótica, refez a bandagem. Cada toque era agonia, mas também era carinho. Era alguém cuidando de mim pela primeira vez em anos. Você tá ficando bom em dirigir, comentei, a voz ainda fraca, mas mais firme. Mentiroso, tô péssima. Mas estou aprendendo. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas real. Quem diria que eu ia acabar dirigindo um caminhão gigante fugindo pelo Brasil? A vida tem dessas.
Tem. Ela ficou séria de novo. Miguel, você acha que ele vai atrás da gente? Rodrigo? É, pensei. O homem tinha levado uma pancada forte na cabeça. Talvez estivesse no hospital agora, talvez ainda inconsciente, mas quando acordasse... Vai, respondi honesto. Homem como ele não desiste, nunca. Então a gente nunca vai estar seguro. Não enquanto ele souber onde procurar. Por isso temos que sumir, de verdade. Mudar de nome, de vida, de tudo. Recomeçar do zero. Laura ficou em silêncio por um tempo, dirigindo, processando. Você ia fazer isso? Ela perguntou. Largar tudo? Sua vida, seu caminhão, sua identidade? Por mim? Olhei para ela. Aquele perfil delicado, marcado pelo cansaço e pelo sofrimento. Aquela mulher que tinha acordado algo em mim que eu achava que estava morto. Sim, respondi simples. Ia. Ela olhou para mim de relance, os olhos marejados. Por quê? Porque tem coisas que valem mais que a vida que a gente tem. Valem a pena construir uma vida nova. E você e esse bebê, valem. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Mas não era tristeza, era outra coisa. Algo parecido com esperança. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Por me salvar. Por acreditar em mim. Por me fazer sentir que eu importo. Você sempre importou, Laura. Só estava com pessoas que não sabiam enxergar. Seguimos em silêncio, um silêncio confortável, de entendimento mútuo. Rodamos o dia todo e parte da noite. Laura revezava entre dirigir e me deixar dirigir quando a dor diminuía um pouco com os analgésicos. Não era ideal. Eu ainda estava fraco, tonto, mas dividir ajudava. Cruzamos a fronteira para o Maranhão, depois para o Pará. Cada quilômetro era distância, era liberdade, era recomeço. Paramos num lugarejo perdido chamado Marabá, cidade média, anonimato garantido. Alugamos um quarto num hotel barato, daqueles que não pedem documento, que não fazem pergunta. Laura me ajudou a subir as escadas. O quarto era simples. Cama de casal, televisão velha, banheiro minúsculo. Mas tinha chuveiro e cama. Era luxo comparado com a cabine do caminhão. Ela me ajudou a tirar a camisa, trocar o curativo de novo. Dessa vez com mais calma, mais cuidado. O ferimento estava inflamado, vermelho, mas não infectado. Os antibióticos estavam funcionando. Você precisa descansar, ela disse. Descansar de verdade, numa cama, sem dirigir. E você também. Eu sei. Mas primeiro vou tomar banho. Tô suja, com sangue, com terra. Preciso me sentir humana de novo. Enquanto ela estava no banheiro, deitei na cama. O corpo inteiro doía, não era só o ombro, era tudo. Anos de estrada, de solidão, de carregar peso sozinho, tudo doía, mas também sentia algo novo, algo que não sentia há muito tempo. Paz. Estranha, frágil, mas paz. Laura saiu do banheiro meia hora depois, cabelo molhado, pele limpa, usando uma camiseta velha que tinha na mochila. Parecia outra pessoa, mais jovem, mais viva. Sua vez, ela disse. Tomei banho com dificuldade. A água quente ardia no ferimento, mas ao mesmo tempo aliviava. Lavei o sangue, a sujeira, o peso dos últimos dias. Quando saí, Laura estava sentada na cama, olhando pela janela. A luz fraca da rua entrava, iluminando metade do rosto dela. No que você está pensando? Perguntei, me sentando ao lado. Em tudo. Em como tudo mudou tão rápido. Há uma semana eu era prisioneira, hoje estou aqui, livre, com você, esperando um bebê. Parece surreal. É surreal mesmo. E você? Ela olhou para mim. Não se arrepende? De tudo que fez? De ter arriscado sua vida? Não, nem um pouco. Mesmo tendo levado um tiro? Mesmo assim. Laura sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto inteiro. Você é maluco, sabia? Talvez. Mas você também é. Bateu num homem armado com um pedaço de pau. Ela riu. Uma risada baixa, cansada, mas genuína. Eu nem acredito que fiz aquilo. Na hora só, agi. Vi ele apontando a arma para você e não pensei. Só sabia que não ia deixar ele te matar. Você salvou minha vida. Você salvou a minha primeiro, várias vezes. Então estamos quites. Ficamos ali,
sentados lado a lado, no silêncio daquele quarto vagabundo, mas que naquele momento parecia um palácio. Miguel, Laura começou hesitante. Você lembra do que eu perguntei sobre ficar, sobre a gente tentar construir algo juntos? Lembro. E você pensou. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi a mulher corajosa que tinha enfrentado o inferno. Vi a mãe que protegia o filho com unhas e dentes. Vi a pessoa que tinha me tirado da escuridão sem perceber. Pensei, respondi. E a resposta é sim. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Sério. Eu quero ficar. Quero tentar. Não sei se vai dar certo. Não sei se eu sei como fazer isso. Mas quero tentar. Laura se jogou nos meus braços. Abraçou forte, chorando. Obrigada. Ela soluçava. Obrigada. 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 Abracei ela de volta, ignorando a dor no ombro. Porque aquilo era mais importante que qualquer dor. A gente vai recomeçar, eu disse. Longe daqui. Num lugar onde ninguém nos conheça. Vou vender o caminhão, pegar o dinheiro, a gente vai começar de novo. Você, eu e o bebê. Uma família. De verdade. Uma família. Ela repetiu como se provando o sabor da palavra. Eu sempre quis uma família. Agora você tem. Ficamos abraçados até o cansaço vencer. Laura adormeceu primeiro, a cabeça no meu peito, a respiração tranquila. Olhei para o teto do quarto. Pensei em Carla, em tudo que tinha perdido, mas também pensei em tudo que tinha ganhado. Não era traição amar de novo, era continuar vivendo. Obrigado, sussurrei para Carla, onde quer que ela estivesse, por me ensinar a amar, por me mostrar que a vida vale a pena. Eu vou ficar bem agora, prometo. E pela primeira vez em 3 anos acreditei. Amanheceu. O sol entrou pela janela, tímido, anunciando um novo dia. Laura acordou, espreguiçou, olhou para mim. Bom dia, ela disse, sorrindo. Bom dia. Como tá o ombro? Dolorido, mas vivo. Ainda bem. Levantamos. Tomamos café simples numa padaria da esquina. Pão, manteiga, café com leite. Nada especial, mas estava perfeito. Voltamos para o caminhão. Laura assumiu a direção. Eu ao lado, navegando. Para onde agora? Ela perguntou. Para o sul. Santa Catarina, talvez, ou Rio Grande do Sul. Lugar longe, diferente, onde ninguém vai procurar. E lá a gente faz o quê? Sei lá. Trabalhamos, construímos, vivemos. O bebê nasce, cresce e a gente envelhece junto, simples assim. Laura sorriu. Simples assim. Ligou o motor, o ronco familiar do Scania. Mas dessa vez não era fuga, era recomeço. O caminhão entrou na estrada. O asfalto se estendia à frente, infinito, cheio de possibilidades. Olhei para o retrovisor. O passado ia ficando cada vez menor. Rodrigo, a violência, o medo, tudo sumindo na distância. E olhei para frente, para o futuro. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não assustava. O futuro era promessa, era esperança. Era Laura, o bebê e eu. Era família, era vida. E enquanto o caminhão cortava o Brasil, senti algo que não sentia há anos. Senti que estava em casa. Não numa casa de tijolos e telhado, mas numa casa feita de pessoas, de amor, de pertencimento. E essa, percebi, era a única casa que eu sempre precisei. A estrada continuava, mas agora eu não estava mais sozinho. E isso fazia toda a diferença. Fim. Às vezes, a estrada nos leva exatamente para onde precisamos estar. Não é sobre o destino, é sobre quem encontramos no caminho e sobre ter coragem de parar de fugir e começar a viver.